Olá e bem-vindo a esse guia de carreira de Flutter, o nosso Tech Guide. Se você acessar o techguide.sh, criado pela Lura por empresas amigas da Lura, você vai encontrar esse guia passo a passo do que a gente considera, que a gente conversou bastante, trabalhou bastante, que a gente considera importante, que você precisa aprender, precisa conhecer a cada nível, a cada momento da sua carreira. E como eu sempre coloco, o Tech Guide é um guia cheio de opiniões, porque não existe fórmula certa da gente aprender uma plataforma, da gente aprender uma linguagem, da gente aprender um sistema, existem várias formas, mas a gente sempre vê, trabalhando com educação, com programação, que um dos grandes medos das pessoas que estão aprendendo é o que eu estudo agora? E a gente é fuzilado, né? Então no Flutter tem Flutter Dart, tem iOS, tem Android, e aí tem outro sistema de celular, e aí tem um negócio da Samsung, mas peraí, o que eu olho? Isso, olho para cá, olho para lá. Então o Tech Guide é justo esse projeto que a gente tem esse guia que vai estar aparecendo, a produção está colocando aqui na tela para vocês, esse T, mostrando cada passo no seu desenvolvimento nessa carreira. E melhor do que isso, você pode exportar, tem um botão aqui, exportar e baixar, inclusive o projeto todo é open source, para que você possa, baseado nessas conversas que a gente está tendo aqui, baseado em podcasts que a gente tem, baseado no próprio guia, você pode customizar e falar, não, peraí, eu não concordo muito com o que vocês falaram, eu queria ter um pouquinho mais disso, quero puxar um pouco mais de iOS, quero ir um pouco mais para jogos. Então é por isso que hoje eu tô aqui, ó, eu tô com o Caco Moreira, que é instrutor de Flutter da Lura. Tudo bem com você, Caco? Tudo ótimo. E o Caco também trouxe aqui pra gente, ó, tem a Jéssica Pereira, que é engenheira de software no iFood, não é? De Dart e de Flutter. Isso mesmo, Jéssica? Eu mesmo. Muito bem-vinda, obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. E eu também tô com o Ricardo Lima, que é instrutor de Flutter da Lura. Perfeito. É um prazer estar aqui. E eu já começo, se você olhar, a gente divide esse T, né? O pilar principal aqui de especialização do Flutter, não é? Quando você vai se aprofundando em Flutter. E depois a gente vai chegar nessas coisas que são ortogonais, que você não tem muito direto com Flutter, mas quem trabalha com Flutter acaba esbarrando em um momento ou outro. Não é bem óbvio o momento que você esbarra, mas você precisa esbarrar em algumas coisas. Começando nesse primeiro nível de profundidade da carreira em Flutter, já chega no próprio título da Jéssica aqui, né? Que é Flutter e Dart. Ela é engenheira de Flutter e Dart. Então, assim como em outras plataformas, tem Node, né? Que é Node e JavaScript, Spring e Java. Quando a gente está imerso nesse mundo do Flutter, o que eu preciso estudar de básico do Flutter e de básico do Dart, da linguagem? E para evitar que nesse começo as pessoas costumam misturar muito, não é? O que é do Dart, o que é do Flutter, o que é essa chamadinha aqui? É um comando da linguagem ou é uma API específica do Flutter que não existe no Dart? O que eu preciso para não virar um copiador-colador de código e entender dos essenciais de Flutter e de Dart que vocês consideram muito importante? Eu acho que é essencial começar com Dart. O pessoal normalmente vai pro Flutter, porque a telinha é bonitinho fazer, é bonitinho mostrar pra minha mãe, né? É melhor ter aquela telinha ali, um desenho para mostrar para as pessoas. Mas é essencial começar com Dart e saber, igual você falou, separar a linguagem do framework, né? Então, o Flutter é a parte de layout, de telas, então é o framework baseado na linguagem Dart. Então, é interessante você começar pelo Dart, começar a saber o que é uma variável, o que são classes, né? Estudar a orientação a objeto com o Dart. Então, eu acho que isso já é uma parte que a gente vai falar depois no ortogonal ali, orientação a objetos. Mas é essencial começar com o Dart e depois ir para o Flutter. E aí entender o que são layout, o que são widgets, que no Flutter tudo são widgets. Então, eu acho que é essencial começar com o Dart e depois ir para o Flutter na parte de layout. Até porque assim, né, Jess? Porque a gente aprende classes, né? A gente aprende métodos, aprende funções. E aí lá no Flutter, quando a gente está lá criando um widget stateless da vida, a gente vai ver lá um extends. Isso é importante para a gente entender a herança, né, da classe, como é que isso ali, né, se comunica no Flutter, para a gente criar widgets únicos e tal. E, na verdade, a gente nota que quando a gente aprende o Flutter, é uma tendência muito grande, como você falou, da pessoa querer ir direto pro Flutter. A gente conversando até com pessoas de empresas parceiras da Lura e também pessoas que a gente encontra no nosso networking, tem essa ansiedade de, caramba, eu consigo criar telas bem bonitas com Flutter, muito rápido, eu quero essa agilidade para minha empresa, eu quero essa agilidade para o meu projeto, mas a gente precisa lembrar que se a gente não tiver a base do Dart, que é a linguagem que baseia
baseia o Flutter, muitas vezes a gente vai, quando lidar com problemas complexos, não saber resolver eles porque faltou essa base. Inclusive, eu estava conversando com o Rickard agora de tarde, de que, por exemplo, tem no Dart, né, o map. E quando a gente aprende Flutter sem ter a base do Dart, a gente vê o map assim e muita gente se perde, porque é um objeto diferente, não é uma lista de listas, né? É um objeto que leva um valor e uma chave, e aí a gente dá uma complicada ali. Então é importante, e é muito importante a gente ter essa base do Dart antes de já pular direto no Flutter mesmo. Eu concordo, essa também é a minha opinião. E aqui, se você olhar esse nível 1 de profundidade, a gente tenta colocar, é tudo meio que misturado, né? O Dart tá em cima, foram os que a gente colocou primeiro, mas é óbvio, se você começar com Flutter Fundamentos e for rapidamente pro Dart Fundamentos, também funciona. Minha preferência é que todo mundo seguisse algo mais com embasamento. Mas a gente sabe que na realidade, no mundo de hoje, as pessoas querem resultado rápido e precisam entregar rápido. Existe uma pressão, não é só nossa, existe uma pressão do mercado. Mas eu acho que o recado aqui é muito forte. Se você entendeu e está usando já os widgets do Flutter e sabe esses fundamentos, é já um momento interessante de você... Então, para um pouquinho para você entender que o Extends, o Map, é do Dart, não tem a ver com Flutter, você pode fazer completamente isolado, rodar isso aqui sem estar dentro de um smartphone. Então, você começar pelo menos minimamente a entender o que é o que, para não ficar refém de API, para não ficar refém só do... O dispositivo, eu quero colocar na tela, eu quero ver, pouco importa, é só copiar e colar essa palavrinha-chave, não sei o que faz direito, mas funciona. A gente sempre bate nessa tecla aqui, em todos os hipsters, não só nesses do Tech Guide, de que a gente não quer, no começo, copiar e colar, ótimo, mas chega um momento, a gente tá no nível 1 e a gente quer se preparar para ir pro próximo passo, eu preciso minimamente ter a curiosidade de saber por que que isso tá assim. Por que que isso é feito assim? Se não, é o que o Rickard colocou, a gente vai se complicar em algum momento lá fora com algo básico. Falta uma base lá, quando você chega, a pessoa até vai estranhar, você vai falar, como assim você fez esse erro? Você parece tão bem, é porque você tá muito no mecanismo do trabalho do dia a dia, sem olhar alguns dos fundamentos do Dart, às vezes até do Flutter. Sim, eu vejo diversas pessoas que começam com Flutter, começam a copiar aplicativos, né, que a gente vê muito por aí, vê muito no YouTube, copia os aplicativos, o layout, a tela, e depois não consegue mais fazer nada, não consegue fazer funcionar. Então, aí tem que voltar para a base do Dart, aí tem que voltar para orientação a objeto, classes e tal, porque vai precisar. É exatamente o que o Paulo falou, gente. Curiosidade. Você ter essa curiosidade é imprescindível para você evoluir, né? Para você entender a base de tudo ali, né? Você não pode ficar satisfeito só porque rodou e tá funcionando minimamente. E aí a gente fica no limite do que é perigoso. Aí me chama a atenção aqui no guia 2 pontos em relação ao Flutter. Porque cada vez mais no desenvolvimento de apps, ou por mais complexo que seja o layout, as telas, os widgets, a parte de trás desses widgets acaba sendo realizada por back-ends complexos em outras linguagens, em microserviços, às vezes até que nem é no seu back-end, no back-end de outros serviços que você está usando. E aqui tem um Flutter comunicação com APIs e tem também Flutter persistência dados, ainda nesse primeiro nível de profundidade. Então eu queria entender, para eu me comunicar com APIs, fazer chamadas ali, seja para um GraphQL que está ali atrás escondido, seja para um back-end que eu nem sei o que é, seja para enviar uma mensagem, o que a gente costuma usar do Flutter? Que bibliotecas? É uma biblioteca padrão ou a gente usa alguns frameworkzinhos? E também para persistência de dados. Quando a gente está falando de persistência de dados, eu estou falando de gravar localmente no local storage do smartphone, o que a gente usa. Então, são 2 pontos que me parece que são muito comuns, né? Porque a gente quer gravar algumas coisinhas locais, mas a gente também, o tempo todo, está se comunicando com um back-end ou com algum back-end for front-end, talvez se encaixe também o BFF aqui, essa palavra, nesse caso. O que a gente usa para trabalhar com essas comunicação APIs e persistência de dados? É muito importante, a gente, conforme foi estudando para fazer esse Tech Guide, foi se aproximando do mercado, a gente começa a notar que a comunicação com Web API é realmente essencial, porque uma empresa que vai estar contratando uma pessoa para desenvolver com Flutter, muito provavelmente já vai ter sua base de dados rodando, muitas vezes em outra tecnologia, às vezes ela tinha só um web, e aí ela quer trazer, ou estava trabalhando com nativo e estava dando muito problema, e aí
quer se atualizar para o Flutter, então essa comunicação com a Web API vai ser essencial. O que a gente usa, aí a gente vai ter que falar do site, né, o pub.dev, que é nossa comunidade ali do Flutter, onde a gente pode achar os pacotes, inclusive os pacotes que são favoritos do Flutter, eles ganham até um selo de favoritos do Flutter. A gente costuma usar o HTTP. O HTTP é uma biblioteca uma dependência que a gente instala e consegue fazer justamente as requisições HTTP de forma completa e com todo o tratamento que for necessário. Se você notar no nosso Tech Guide, você vai notar que Dart assíncrono conversa muito com HTTP, por isso está tão próximo. E é bem interessante que a gente traga isso e tenha uma boa base disso para poder ingressar no mercado e fazer essas comunicações de uma forma eficiente. Faz sentido o que eu falei? Faz sim. Eu acho que uma outra biblioteca que o pessoal usa muito é o DIL. Ele já meio que faz um encapsulamento ali, então ele já tem umas abstrações maiores do HTTP, então ele tem a parte de interceptores, né, interceptors que a gente chama, e aí você consegue tratar alguns dados, ele tem algum tratamento já diferenciado do HTTP, então é um avanço, assim, se o pessoal quiser começar com HTTP e depois ir para o DIL também, eu acho que é também bastante utilizado no mercado. E uma dica aqui também a gente estava falando, começa no Dart, vai para o Flutter. Começa também a consumir API com o Dart, sem ter telas também, porque isso vai te dar uma boa base, igual o Caio estava falando, a gente tem o map, e aí o pessoal não conhece e tal. Normalmente, quando você consome informação de uma API, vai vir como map, que é o JSON, famoso JSON que vem da API. Isso nada mais é do que um map, chave e valor. Então, às vezes, com o Dart mesmo, você já consegue fazer esse consumo de uma web API sem necessidade de telas. E aí é bom porque você já vai vendo no log o que está acontecendo, você já pega uma noção. Quando for para a tela, é muito fácil. Nossa, eu tô até pensando nos projetinhos aqui. Mas, continuando a pergunta que o Paulo disse, né, também sobre persistência interna, que a gente também entra muito nessa parte dos pacotes que a comunidade traz, né, que também são pacotes que o próprio Flutter já dá ali o seu selo de qualidade, né, e eu gosto de dois especificamente, mas tem muitos, tá? Tem o Shared Preferences, que é para você salvar dados menores, mais tranquilos, né, sem muita informação, e tem o SQF-Lite, que é para você criar um banco de dados sequencial ali com SQL, né, que já é um pouco mais robusto. Tem também outros pacotes, como Hive, Local Storage, tem muitos pacotes que a gente pode, né, e aí fica muito mais fácil de você implementar ali. Você quer, né, às vezes você já tem o seu projetinho com uma aplicação que vem de fora, mas, poxa, e se meu celular ficar sem Wi-Fi, né? Se meu dispositivo, meu projeto ficar sem conexão com a internet, como é que eu faço com as informações que precisam ficar salvas para depois mandar, né? Então, a gente tem esse costume já de usar a persistência interna e esses pacotes, Shared Preferences, Local Storage, SQF-Lite, a gente usa muito também no Flutter. E faz parte aí desse nosso Tech Guide aí. Tá aqui no Tech Guide esses aí. Uma dica, por exemplo, do Shared Preference, né? Trazendo mais assim para o mundo real. Normalmente, que nem o Caio falou, a gente salva coisas menores, né? Porque ele é para dados menores. Normalmente a gente usa para flags. Então, por exemplo, o usuário já acessou tal coisa, eu não mostro de novo. Então, é a primeira vez que ele está acessando o meu aplicativo, eu mostro um onboarding para ele. Se ele já acessou, eu seto essa flag localmente no dispositivo dele e não mostro mais o onboard para ele. Então, esse é um dos exemplos do Shared Preference também. Então, é o que a gente usa também para salvar locais. Um arquivinho de propriedade meio simples que ele possui uma API trivial. Isso. E, assim, normalmente também no Shared Preference a gente também salva maps. Então, a gente também pode salvar JSON, consumir local. Então, outra dica, por exemplo, com o Dart mesmo, salva local no Shared Preference, recupera local do Shared Preference aquele JSON, usa aquele map, né? Faz o JSON encode, JSON decode dos objetos que você vai usar. E aí você consegue já fazer um estudos ainda sem tela. Dá para usar o Dart sem você ter o Flutter ali, né? Sim. Dá para você evoluir sem estar literalmente dentro do Flutter. E mesmo para quem não gosta dessa abordagem, é importante saber. Eu gosto dessa abordagem, de rodar sem a telinha e brincar. Para quem não gosta, é importante, justo, a gente saber diferenciar. Senão, ali na frente, você vai começar a ficar confuso do que é o que, se tá tendo chamada local ou remota, ou isso é só impacta o design ou não. É aquele famoso de ir lá na frente e alguém vai falar, faltou a base. Né? Nesse momento, talvez para você pareça que não é tão importante. E talvez nem seja mesmo, nesse exato momento. Mas se deixar isso, é o débito técnico pessoal lá para frente.
E também esse é o momento do async await, de future, de callbacks, de mecanismos de assíncrono. Aparece bastante, olha, enquanto tá rodando isso aqui, faz essa chamada, mas já pode destravar aqui para continuar pintando a tela, continuar ouvindo os eventos, continuar ouvindo os cliques. Isso aparece bastante. Tem muita gente que usa isso sem saber copia e cola para fazer. Sim. Nossa, inclusive. Não, mas assim, ainda mais quando a gente começa a falar sobre, né, comunicação com APIs e persistência interna, que é aí que o Future, Async Await, começa a aparecer mais no seu projeto. E quando a gente só se deixa copiar, a gente vê ali um Async Await, só copia e não entende como está funcionando. Então é importante sim começar a entender esses conceitos de assincronidade, assincronismo. Então aí já começa a entrar a parte do Dart assíncrono, né? Como é que o Future, como é que você trabalha com o Objeto Future, como é que você espera a informação que está vindo lá de uma API que pode demorar e o seu projeto vai ter que estar com uma tela de carregamento, ou enfim, você pode fazer como desejar, né? Mas você tem que estar ciente de que a informação demora e você tem que falar isso para o seu projeto, com assincronismo. Quem já vem de outra linguagem, às vezes pode ficar mais fácil, né? Por exemplo, quem vem de web, às vezes já tem esse conceito. Acho que no JavaScript acho que tem outro nome, mas também tem assincronismo lá. E aí o pessoal, às vezes, vem e tem medo, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Então, calma, é só uma coisa futura. Você vai aguardar alguma coisa que tá acontecendo e depois você continua o processo. Então, é importante entender, vai usar muito, então é importante entender o porquê e o que tá acontecendo ali, né? Até porque o Dart é single thread, né? Ele faz uma coisa por vez, então ele não consegue fazer várias coisas, ele tem que, né, ter uma estratégia ali para as coisas que demoram, as coisas que você tem que esperar para não travar o seu projeto enquanto está esperando informação. Mais um dos casos que é importante você testar, aprender e brincar separado para ver, então quando isso acontece enquanto lá tá travado aqui, pode dar esse problema, porque senão você só fica naquela, acho que assim funciona, hein? Acho que assim funciona, Depois de 6 meses programando, você ainda usa essa frase, acho que é assim, assim funciona. Faltou curiosidade. Exatamente. Ainda com a tela, talvez você ainda consegue pôr um loadingzinho, ficar carregando para você entender que tá esperando. Mas no Dart você já consegue fazer isso, né? Colocar um delay, esperar um tempinho, depois ver o que acontece, depois do retorno, né? Então, ainda assim, entra como um fundamento ali ainda do Dart também. Com certeza, assincronismo é um assunto de Dart. E nesse segundo momento aqui de evolução na carreira de Flutter, aqui no Tech Guide, eu vendo vários do que vocês e a comunidade aqui colocou, tem alguns que me chamam bastante atenção, não é? A gente começou falando do Flutter de 2 pontos no primeiro nível, bastante de persistência de dados e da comunicação APIs, e para isso já existem não só pacotes do Flutter, como também existem bibliotecas, que vocês citaram várias, que poderiam ser usadas, né? Tem muita preferência, talvez um dia uma ganhe muito mais que a outra, o market share. Mas também tá aqui no nível 2, pacotes essenciais. Que outros pacotes do Flutter são muito usados que no dia a dia, sabe, o tempo todo acaba envolvendo seu código? Eu acho que alguns pacotes para logs, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco do Firebase também, dá para logar, mas tem alguns outros pacotes de logs, logz, tem alguns outros que vêm do nativo também. A gente tem conexão com a API, essencial, não tem como fugir, a gente precisa conectar. Pode ser que, depende um pouco do seu negócio também, mas pode ser que você vai precisar de câmera, pode ser que você vai precisar de localização, de mapa. Eu acho que não é tão essencial, mas já entra um pouco mais avançado, se você quiser estudar um pouco mais para frente também é interessante. O que mais que a gente usa? Salvar local também, então Shared Preference que a gente falou, Secure Storage, SQLite. Eu acho que só esse, qual mais você lembra? De persistência interna mesmo, né? Tem Hive, tem Local Storage, Shared Preferences, mas tem outros também. Tem o HTTP que o Rickard falou. Tem, assim, os pacotes, eles são criados pela comunidade. Eu acho mágico, porque eles são criados pela comunidade e a própria galera do Flutter vai analisando, vendo o que é bom, o que é mais essencial, né? Então, existem projetos e projetos também, né? E existe projeto, por exemplo, você vai fazer um projeto que necessita som, tem o Play Sound, que é um dos pacotes, né, essenciais para quando você está falando de colocar áudio e de escutar áudio. Tem a parte da câmera também, que a Jéssica falou agora, né? Então, assim, pacotes essenciais dependem muito do seu projeto, né? Então, depende do que você vai ter ali dentro e como é que o seu projeto se comunica com o dispositivo que está ali, né? Então, assim, pacotes ajudam muito a se comunicar com o próprio dispositivo, né? Biometria, o pacote de biometria ajuda muito, né? Então, pacotes essenciais
para tipos diferentes de projetos. E é importante, quando a gente está falando de pacotes essenciais, justamente voltar na plataforma onde a gente obtém esses pacotes e onde a gente analisa a comunidade, que é o pub.dev. Porque quando você vai para essa plataforma, você vai ver um mar de pacotes. E ali você vai ter que aprender, e é isso que a gente incentiva que você aprenda, como escolher qual é o melhor pacote para a solução que você quer trazer para a sua empresa, para o seu projeto. Porque vão ter várias métricas, como por exemplo a gente falou o selo do Flutter, a nota que a comunidade dá, que é em porcentagem, questões como, estou fazendo minha aplicação em multiplataforma, então eu preciso que o meu pacote ele rode tanto em iOS como em Android, talvez em Windows, talvez em web, que isso também é bem importante, você nota também, e notar também se está tendo uma continuidade na manutenção daquele pacote, se ele está recebendo atualizações, porque se não tiver, se tiver largado, pode ser um vacilo você adicionar um pacote no seu projeto que quer escalar, seu projeto quer crescer, e o pacote perde manutenção, deixa de, por exemplo, lá na época do Flutter 2, dar auxílio para o null safety, e aí o pacote já não faz sentido, então é bem importante saber usar o pub.dev. Isso. Um outro ponto, que nem o Caio falou, é a comunidade que faz. Então, o pacote tem uma boa documentação? Tem gente usando? Você consegue abrir no pub.dev a homepage lá e ele vai abrir o GitHub, né? Porque tanto o Dart como o Flutter são open source, então são projetos abertos. Você consegue abrir o código daquele pacote. Tem issues? Tem pull requests, tem gente mexendo, igual você falou, estão dando continuidade naquele pacote. De repente, pode ser que você veja que não está dando continuidade e você mesmo pegue aquele código e coloque no seu projeto, né? Então, aí você dá continuidade, você dá manutenção naquilo, se você for precisar mesmo daquilo lá, né? Então, uma dica que eu dou também é olhar o código dos pacotes também, para saber o que está sendo feito ali dentro, né? Não só confiar, assim, naquilo que eles estão te entregando, e às vezes você aprende também com aquele código. Um outro ponto também que eu acho legal, o pessoal saber também a diferença de package, né, pacote, e plugin, né, que plugin já entra a parte que a gente comunica com nativo e tal, então tem um pouco de diferença, então acho que também é interessante ter esse conhecimento. Também aparece aqui o gerenciamento de estados. Acho que para a gente trabalhar com as telas em UI, né, porque às vezes as pessoas esquecem um pouco, hoje em dia na web funciona um pouco diferente, mas quando a gente quer desenhar os quadradinhos, botões, janelinhas, aí você vai de uma tela para outra, aí você volta para outra, aí você quer que o que estava preenchendo lá ainda esteja preenchido, ou às vezes você não quer, às vezes depende. Eu vi que vocês deram destaque, né, que aqui tem destaque no Tech Guide, tem inclusive um tal de provider aqui, o que precisa conhecer? Precisa conhecer com profundidade? Isso aqui é um pouco mais simples, só é um pouco chato, ou como que funciona? Eu quero falar isso. Fica com a bomba pra você. Não, assim, todo seu. Vou botar a mão na mesa. Então, gerenciamento de estado realmente é algo muito importante que a gente tem que ficar de olho. Porque quando a gente está falando sobre variáveis e como elas mudam, né, do nosso projeto, às vezes a gente quer levar uma informação que está numa tela para outra tela, às vezes a gente quer manter informação que pode muito bem ser perdida na navegação do nosso projeto. Então aí entra o nosso gerenciamento de estado. Só que no Flutter tem muitos pacotes de gerenciamento de estado. E cada pessoa, cada projeto, que não são padrões, você quer dizer? Né? São padrões diferentes que cada empresa segue assim. Então, por exemplo, provider é o gerenciamento de estado que o pessoal do Flutter coloca na documentação como o ideal. E é o mais usado? Não. Tá vendo a brincadeira aí, porque tem projeto. Acho que o mais usado é o MobX ou o Block. Agora você não tenho mais tanta certeza, mas cada empresa tem uma visão diferente, né? Então nós temos o Block, nós temos o MobX, nós temos o Provider, nós temos o Riverpod, nós temos o Redux, que é que veio do React também, né? Tem o GetX também. Então temos muitos. E aí cada empresa tem uma visão diferente. Só que o que acontece, né, é que existem gerenciamentos de estados que são essenciais para tipos diferentes de projeto. Por exemplo, você faz uma aplicação pequena. Supor que você faz um projetinho que é para ter 3 telas ali só. O provider ele dá muito bem, ele se dá muito bem com isso. O MobX, que é outro gerenciamento de estado, também se dá muito bem com aplicações menores, né? Às vezes escalonáveis, mas aí vem o pulo do gato.
seu aplicativo, seu projeto, ele é escalonável? Ele vai ficar muito grande? Poxa, então é bom você começar a usar um pacote de gerenciamento de projetos, né, de gerenciamento de estados, que leve em consideração um projeto enorme, com muitas variáveis que precisam ser manejadas com cuidado. Então, aí vem o block. Aí já vou deixar isso mais lá na mão da Jazz, falar um pouco do block. Então, assim, tem muitos casos e o essencial que a gente quer passar aqui nesse Tech Guide é que é importante você entender eles para você decidir qual você vai usar no seu projeto atual. Eu acho que um ponto aqui em gerência de estados, primeiro entender o que se propõe a resolver, né? Igual você falou, guardar valores ou não deixar a tela bloqueada ali para o usuário, então mostrar um loading, né? Mostrar alguns estados na tela para o usuário ter esse feedback da tela. Então, entender ali a base e aí entender que existem várias formas de se fazer. Mas assim, se você entender o conceito, você consegue se virar com qualquer opção dos pacotes, né? O que eu prefiro, assim, o que a gente usa hoje também na empresa é o block. A gente usa, na verdade, o Qubit, né? Que é uma abstração ali dentro do block. Então, eu acho ele mais simples para gerência de estado. Eu acho mais fácil de você emite um estado e a tela já escuta esse estado e mostra alguma coisa para o usuário. Então, eu acho ela mais simples. Mas também tem as nativas ali que a gente fala, né? Então, o Value Notifier, o Change Notifier. Então, o que você pode começar a fazer? Começa pelo mais próximo do Flutter. Então, o que o próprio Flutter usa dentro dele? Ele usa o setState. Então, entende o que setState faz? Entende quando usar o setState? A gente, mesmo tendo block, a gente ainda usa o setState. Então, se é só uma informação, por exemplo, sabe quando você está digitando a sua senha? Aquele campo de senha tem um olhinho para você esconder ou mostrar a senha. Aquilo você pode fazer só um setState, só naquele campo. Não precisa atualizar a tela inteira, não precisa de uma gerência de estado só para aquilo. Então, assim, entenda a reatividade, entenda essa parte de gerência de estados, o conceito, e aí você consegue utilizar o Block, ou MobX, ou GetEase, ou Provider, ou outras coisas. E aí aparece também aqui o Firebase. Por que aparece o Firebase? É para o back-end, é para a gente ser mais simples de trabalhar e o pessoal da Google ajuda a gente, hoje em dia é do Google, certo? O que é o papel do Firebase e o quão frequente isso aparece em aplicações Flutter? Então, perfeito. O Firebase, para quem não sabe, é uma plataforma como serviço que hoje está sob o guarda-chuva da Google, assim como o Flutter, e ela abstrai serviços, funcionalidades que a gente teria no back-end. Então, a gente iniciou essa conversa aqui falando da agilidade que o Flutter nos traz para criar aplicações que são responsivas, que conseguem entregar valor rápido. A mesma coisa pode ser aplicada na integração entre o Flutter com o Firebase. O Firebase também vai permitir que você guarde dados com o banco de dados NoSQL que ele tem. Ele também permite que você guarde arquivos e por aí vai. Isso é só de criação. O Firebase também permite você fazer análise, como por exemplo, se você já fez um aplicativo e ele já está na loja, já está publicado e ele está lá na mão da pessoa usuária, como é que você vai ter um console para anotar se um exception rolou? É complicado de fazer isso, né? Mas agora, se você tiver uma abstração de um back-end que captura esse erro, essa exceção e te mostra no dashboard, assim como o Firebase tem, você consegue fazer essas análises. E por aí vai. Eu poderia citar as mais de 20 ferramentas que o Firebase tem, mas essas que eu acabei de citar são as que são mais usadas e é justamente com esse propósito. É preciso lembrar que o Firebase é uma ferramenta freemium. Ela vai ter, como eles gostam de dizer, uma versão gratuita generosa, mas se você estiver pensando em escalar o seu projeto, você vai ter que notar se vale a pena aquele custo que se vai ter. Então, é bem normal notar que várias empresas elas conseguem fazer, elas já têm rodando o seu back-end, ela já colocou o back-end rodando em alguma outra empresa para fazer esse suporte, né, da hospedagem, e ela precisa de uma funcionalidade específica que talvez o Firebase faça muito bem e faça muito rápido com Flutter. Então, ela consegue fazer isso com o Firebase. Outra coisa que também é bem útil para o Firebase
Firebase é a criação de MVPs, de pitch, quando você vai apresentar uma ideia e você não quer que tenha só aquela situação local. Muitas vezes você consegue vender uma ideia por mostrar que ele está rodando ali já na nuvem e com a funcionalidade real, não só aquele protótipo seco, e você consegue fazer isso muito rápido com Firebase, porque tudo isso que eu falei, de fazer uma autenticação, de guardar uma imagem, guardar um arquivo ou guardar dados, você consegue fazer muitas vezes com 1 ou 2 linhas de código dentro do Flutter, usando as dependências do Firebase, coisa que você levaria boas semanas, pelo menos, de programação de back-end para poder fazer. Isso é o que, já deu para notar, né, me apaixona no Firebase com o Flutter. Essa integração ela é muito boa, muito fluida, e é bom notar, por exemplo, que essa integração sempre existiu, mas desde o Flutter 3, de março de 2022, a documentação do Flutter foi trazida para dentro, foi integrada para o Firebase, é uma documentação que tem em português com vídeos, então eu recomendo muito que a pessoa que esteja ingressando em Flutter tenha o conhecimento de Firebase, não para ser, nossa, vai ser o meu back-end, eu vou usar para sempre, e sim para saber que as ferramentas existem e saber usar no momento certo. É isso. Eu tava aqui, não, vou falar sobre o pitch. Ele falou, não, ele falou, não, vou falar... Rapaz, o cara passou pano total, assim, passou fino, assim, certinho. E aparece também em aplicações, eu não vou chamar de grandes, mas em aplicações do dia a dia tem empresas que usam em produção Firebase, esquece o meu back-endzão, é quase tudo, ou às vezes até tudo mais, quase tudo no Firebase. Eu não tenho tanta informação assim do back-end mesmo, de gravação de dados. Igual ele trouxe, tem custo, né? Com o Firebase e outras ferramentas de cloud, o custo é menor. Mas Crashlytics, né? Que é a parte de erro que ele falou, de subir a exception e você saber que deu algum problema ali no seu aplicativo e conseguir... Todo mundo, eu acho que assim, dos que eu conheço... É uma ferramenta muito boa, cara. Muito bom, incrível, é muito bom. E nessa versão que você falou, né, de março pra cá, que eles colocaram o Flutter dentro do Firebase e tal, melhorou essa versão, melhorou os logs do Firebase. Então, você sabe onde deu erro e tal, você consegue logar algumas informações do usuário também, como um custom keys, que eles falam. Então, você consegue pegar alguns dados pra melhorar o log pra você. Então, assim, eu acho que é essencial saber Firebase, assim. Inclusive, como você falou, é importante notar, né, que a instalação do Firebase no Flutter já deu muita dor de cabeça, mas desde essa atualização, agora a gente tem uma CLI, né, uma linha de comando, onde a gente consegue fazer essa instalação e ela já torna pré-pronto tanto para todas as plataformas, todas não, né? Algumas plataformas que você pode fazer o deploy com o Flutter, como iOS, Android, macOS, Web, e ele já vai fazer os trabalhos de criar um arquivo de options, criar os arquivos internos para que essa facilitação fique ainda melhor. É justamente esse sentimento de ter duas ferramentas que estão tendo continuidade e sob o guarda-chuva de uma mesma empresa, que é a gigante Google. Bem, muita gente aqui baixa os guias no Tech Guide para exportar no Notion, dá para você colocar no Notion e mandar pra gente o que você achou, e aí dá para você tirar o provider e usar o MobX ou alguma coisa assim, dá para você customizar isso aqui que a gente fez e selecionar esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, porque meu objetivo é que daqui a alguns meses as pessoas que estão assistindo a gente possam falar, olha só, Jéssica, eu peguei aquele guide, é aquilo que você me falou, aquilo eu mexi com esse, e agora 6 meses depois eu tô aqui na minha carreira. Acho que isso é muito interessante. E vocês colocaram aqui também jogos. Eu achei meio estranho, porque a ideia é que esse guia de carreira seja assim, né, um feeling do mercado. O que o mercado mais pede? O que é mais provável? Uma caminhada mais trivial, assim. E pra ser sincero, os jogos não é nada trivial, porque por mais interessante que seja, por mais legal, eu também entrei na carreira por causa de jogos. A verdade é que esse mercado de trabalho é bem menor do que o que a gente gostaria que fosse. Mas, de qualquer maneira, dado a complexidade de criar jogos, ainda mais os multiplataforma, o que o Flutter traz, o que o pessoal estuda aí que aparece com muita frequência? Então, no Flutter nós temos aí alguns, né, uma engine, né, de jogos chamada Flame. Tem a Flame, tem o Bonfire, né, que é para facilitar a criação de jogos para aplicativo de celular, né? Então, assim, se você já manja de Flutter e já deu uma estudadinha, já está no nível 2, já pode começar a brincar, experimentar a criação de jogos que a gente está vendo aí. Eu sei que realmente jogos têm, né, um nicho menor do que a gente espera, mas jogos mobile tem muito nicho, né? E você tem uma facilidade para criar jogos, ainda mais jogos 2D, que é o caso
do Flame, né? Ou jogos de RPG para celular, que é o caso do Bonfire, né? Você tem muita oportunidade para isso e a comunidade está abraçando bastante. Até porque, se eu não me engano, essas duas engines foram feitas por brasileiros também, né? Então, assim, eu acho divino. A comunidade cria e o Flutter abraça, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim, quando você fala que o Flutter abraça, também na atualização de março desse ano foi lançada o kit de desenvolvimento de jogos casuais do Flutter. Então, é os próprios desenvolvedores do Flutter abraçando a ideia de que Flutter pode sim ser uma ferramenta para desenvolvimento de jogos. Afinal, como você falou, Flutter é primariamente, né, claro, a gente sabe que não é só isso hoje, mas é primariamente uma tecnologia de desenvolvimento mobile. E a gente sabe também que jogos, hoje em dia, quem joga em PC e console me perdoe, mas a força está no mobile. É lá onde tem os jogos, onde a renda vem, é muito forte o mobile hoje em dia. Então o Flutter vê essa oportunidade. É claro, a gente, como vocês falaram, o nicho de mercado é muito menor. Se você está buscando uma vaga em Flutter com jogos, provavelmente você vai ter muita dificuldade para achar. Mas você ter esse conhecimento nunca se perde. Então você ter esse conhecimento pode servir às vezes para você fazer um endomarketing na sua empresa, criar uma gamificação, você pode criar um projeto e realmente se aventurar. Existem vários caminhos que você pode seguir. É bem importante que se você está se aventurando no Flutter, você pelo menos saiba que existe essa possibilidade que é segurada, digamos assim, pelos desenvolvedores e desenvolvedoras, claro, do Flutter. E aproveita que tem a comunidade, que o código também é aberto das duas engines. Ajuda! De repente você não vai arrumar um emprego ainda nessa área, mas você pode ajudar a comunidade, pode aumentar o projeto, e isso pode te ajudar no seu portfólio pessoal, né? Na hora de conseguir uma vaga em outra área, né? Que não seja jogos. Inclusive, uma das coisas que a própria comunidade e os próprios desenvolvedores do Flutter defendem é a facilidade que o Flutter vai ter em integração com outras ferramentas que talvez uma Unity da vida vá ter dificuldade, como, por exemplo, o próprio Firebase, para monetização através do ADMob, para pequenos rankings usando o Cloudflare Store. Pessoalmente, uma curiosidade, eu era desenvolvedor Unity antes de vir aqui para a Alura, também desenvolver com Flutter, mas era desenvolvedor Unity. E é muito mais difícil trazer o Firebase para o Unity, e deveria ser muito mais fácil do que para o Flutter, porque o Flutter é bem mais tranquilo. Então você vai fazer a monetização, você vai botar aqueles anúncios que são bem padrões, venda de alguns cosméticos, por exemplo, tudo isso você consegue fazer com integração bem simples, e é um ponto forte do Flutter para jogos. Perfeito. Ainda juntou o Firebase com jogos. O cara é muito bom. Apaixonado. Não tem como. Nesse terceiro momento da carreira em Flutter, então aqui no Tech Guide, aparece bastante ramificações e detalhes. Porque eu acho que isso no trabalho de smartphones e apps é bastante complicado. Então, mesmo da câmera, que pelo que eu entendo no Flutter, você já tem o acesso à câmera que vai funcionar igual para iPhone, para Android, o que for, começam a aparecer casos do nativo que eu preciso ser específico em features, em recursos que só funcionam no Android, que só funcionam no iOS, ou que só funcionam no Android versão tal para telas acima de 10 polegadas, porque aí eu consigo multi-screen e um monte de detalhes assim. Acho que é irreal a gente achar que nunca vai passar por uma necessidade dessa, deve ser muito mais frequente do que a gente gostaria. O que eu preciso conhecer disso? Quanto eu preciso praticar? Eu diria que, para quem tá começando, tudo bem, não precisa se preocupar. Mas se você chegou aqui, né, no nível 3, já tô avançado, já vi bastante coisa, sim, vai chegar um momento que você vai precisar mexer em alguma coisa do nativo. Pode ser alguma coisa específica da sua empresa, que nem eu tô passando lá na empresa. A gente tem o app em Flutter, só que a gente tem, né, o app nativo lá também, Android e iOS. Então, às vezes tem uma outra equipe que vai fazer um plugin para aquele nativo e eu vou precisar consumir. Então, eu preciso entender. O que eu diria para o pessoal começar a entender é mais o universo, assim. Por exemplo,
No Flutter, a gente importa pacotes no PubSpec YAML, você coloca o pacote. Como que faz isso no Android, no iOS? O que é o Pod? O que é o Gradle? Né? Começar mais por esse ambiente para você entender e depois entender um pouco da linguagem, talvez, o que é um method channel, que é o que o Flutter faz a comunicação com o nativo, né? E aí você vai por etapas, mas vai com calma, para não se assustar. E dá um sustinho mesmo, assim, quando alguém fala, não, mas aí agora a gente vai ter que aprender Kotlin para trabalhar com Flutter. Não, assim, né? Chega um ponto onde, por exemplo, ano passado, retrasado, os celulares vieram com biometria. E bem nesse começo, não tinha um pacote de Flutter que lidava com biometria. Então, pô, se o seu, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando num banco e o banco quer implementar biometria, não existe esse pacote, você vai ter que saber se comunicar com como é que o Android aciona a biometria para você implementar isso no seu projeto, como é que o iOS, né, implementa essa biometria. Então, você tem que saber justamente para esses casos onde a comunidade já não abraçou, né? Não só a biometria, como agora vem os celulares dobráveis. Nossa, eu tive esse problema. Que dor de cabeça. Agora sim tá desse jeito, né? Então, agora para você conseguir implementar duas telas no seu aplicativo, você tem que saber nativo. Você vai ter que... Não dá para depender de uma biblioteca, de um pacote, né? Uhum. E conforme você vai... Como a gente chegou nesse nível, né? De se aprofundar, de mergulhar, você vai ver que os problemas que vão acontecer, os erros que vão aparecer, vão ficar cada vez mais complexos. E muitas vezes são coisas que vão estar acontecendo lá no nativo, por causa de uma dependência que você instalou, um plugin que você usou, mas está acontecendo lá no nativo e você vai ter que saber um mínimo de lidar com os arquivos do Android e do iOS para poder consertar esse erro. Isso acontece, por exemplo, quando você instala uma dependência e ela precisa de um SDK mínimo do Android. E aí, se você toma esse erro e não sabe o que está fazendo, muitas vezes você vai desistir ali e não vai saber o que fazer. E aí, você precisa estudar um pouquinho para saber como é que o Android lida com SDK e saber corrigir esse problema da melhor forma possível, às vezes só alterando o númerozinho, às vezes indo um pouco mais fundo do que isso. Um conselho espera chegar, né? Talvez assim, não é sempre, eu acho que vai chegar um momento que você vai precisar, mas não precisa se afobar por enquanto. Vai, né, na linha do Flutter e tal, e espera chegar. A hora que você vê a necessidade, estuda aquilo, porque às vezes é meio específico, igual eu tava falando do caso da empresa, é uma biblioteca nossa, interna, que vai ser só Android e iOS, e eu tenho essa necessidade agora. E faz 2 anos e meio que eu tô atuando com Flutter. Então, assim, até o momento eu não tinha visto a necessidade, mas chega uma hora que você vai precisar. Então, aí quando chegar, aí você vê o que você vai precisar estudar e tal, e se aprofunda. Não só estudar como fazer, mas também imagino que haja muitas boas práticas para não virar um macarrão de ifs. Por melhor escondido que esteja atrás de strategies e design patterns, tem que tomar cuidado que senão deve ficar muito quebradinho e muitos casos particulares. Eu acho que até mais no Android, talvez, se você... tiver um designer que você quer seguir a linha do material design e do Cupertino design e o designer ele quer ser fiel, né, ao iOS, ao Android, aí talvez o seu aplicativo vai ficar com mais esses if-elses da vida. E eu acho que no Android, que a gente se preocupa muito com o tamanho de tela, né, agora tem os foldable, né, os dobráveis e tal, e no Android tem uma imensidão de tamanhos de celulares diferentes. Então, eu acho que talvez começar até pelo Android nessa busca pelo nativo quando chegar a hora. Também tem aquele outro momento de complexidade, que aí eu entendo que a gente passa isso a todos os momentos, que é fazer o deploy da aplicação na Apple Store, na Play Store e whatever store. A gente colocou aqui no nível 3... óbvio, se você cai de paraquedas num projeto, talvez você já esteja até usando coisas nativas e tendo que fazer o deploy. Mas aqui de novo, o mapa da carreira aqui, o Tech Guide num mundo um pouco mais ideal que você possa controlar seus estudos, segura um pouquinho o deploy, porque você vai ter que passar por conversar, assinar papel e contrato, e marcar que é você, e ter assinatura e tal. Se for preparar tudo isso no dia 1, pode ser meio chato. O Flutter ajuda alguma coisa ou isso começa a ser um pouco independente? Se vira aí, agora isso aí é com o Android, isso aí é com o iOS, preciso me preocupar aqui com o que ele me ajuda? O Flutter não te ajuda muito, assim. Ele fala, agora você quer entregar? Pode ir lá, divirta-se. No máximo com a documentação. A documentação até tem,
Mas realmente, depois de um certo ponto, você vai ter que configurar na nível nativo algumas coisas para poder fazer o deployment com precisão, né? Com responsabilidade. E aí cada um deles, né, dependendo para onde você vai entregar, né? Você vai entregar para Play Store ali no Android, aí você tem os seus processos que eles vão analisar seu código, vão ver se está dentro das diretrizes deles, em tantos dias eles já liberam o seu projeto. É mais fácil na Play Store do que na Apple Store, né? A Apple Store já tem um pouquinho mais de detalhes, porque eles vão verificar muitos pequenos detalhes para ver se está condizente com os temas da Apple, né? Com formatos e etc. É um pouco mais caro também, né? Para fazer. E tem muito mais chance deles recusarem seus projetos, mas assim, é questão de não sei se eu digo de empresa para empresa, mas de sistema para sistema, né? A Apple toma muito cuidado com detalhes, enquanto a Play Store, a Android é mais open source, então você pode, né, ser um pouco mais livre, então mais rápido, mais fácil na hora de entregar. Mas exatamente como o Paulo estava falando, a gente não colocou o deployment justamente no começo, porque a gente entende que a gente começa a estudar, faz um projetinho nosso, se apaixona nele e fala, eu quero colocar na Play Store ali. Só que tem tantas nuances, tantos pormenores por trás ali, é legal você já estar um pouco mais preparado, entender detalhes, né? Questões de segurança, às vezes se você for fazer, né, senha, usuário, é importante você ter tudo isso, porque a Play Store vai cobrar. A Apple Store também vai cobrar esses, né, detalhes de tela, aí tem um bug no seu projeto, mas vou entregar para Play Store de qualquer forma. Não vai. Né? Então, tem esses detalhes. Eles têm normalmente um checklist ali e eles vão passando no seu aplicativo, né? Igual o da Google é um pouco menor da Play Store, né? Eu acho que é um pouco mais fácil, mas na Apple você não vai entregar qualquer coisa. Realmente tem que estar ali com segurança e tal. E até também para sua segurança. Vamos pensar, por exemplo, no Firebase, que você falou que era freemium. E aí, imagina que eu solto uma aplicação minha para muita gente e o pessoal começa a usar o banco de dados, assim, muito. E aí, como que vai ficar a sua conta depois? Se você botou um cartão de crédito ali, pode dar um problema. Exatamente. Tem também aqui a arquitetura. O que nesse momento precisa entender? É para separar as responsabilidades? É para organizar melhor as chamadas para o Firebase? O que costuma ser de comum para fazer o MVC dessa parte? Aqui na parte de arquitetura, é mais isso que você falou, né? Separar responsabilidades. O Flutter, eu costumo brincar com meus alunos, assim, com o pessoal, que o Flutter é uma mãe. Então, assim, se você quiser ter o arquivo main.dart, que é o primeiro, fazer tudo lá, beleza, sabe? Vai funcionar. É a melhor estratégia? Não, não é. Então, aí entra, você vai começar a sentir a necessidade de uma arquitetura, porque você vai dar manutenção no seu projeto, o projeto começa a crescer, né? Começa a escalar e tal. E aí você percebe que você sente dificuldades em encontrar aquela página que deu problema, encontrar aquele botão, aquele clique que deu problema. E aí você começa a ter essa necessidade de separar. Aqui também chega igual do nativo, né? Espera chegar uma necessidade, assim. Normalmente, em projetos de empresas, já vai ter alguma arquitetura. Então, se você entrar, estuda a arquitetura daquela empresa, porque vão ter várias. Mas eu indicaria para começar, né? Com MVC, então Model View Controller é o mais simples, ou MVVM, que já é muito utilizado no Android e no iOS. Então, você consegue também adaptar isso para o Flutter, que é Model View, View Model. Então, começa com o básico, entenda, né, ali a separação de camadas, separação de responsabilidades. Aí, você também volta àquele assunto que a gente falou. O que é Dart e o que é Flutter? Até a arquitetura ajuda nisso, porque aí você vai separar, né? A view vai ficar só coisas de Flutter. E aí, na parte de controllers, de repositórios e tal, pode ficar só código Dart. Então, você entende que tem essa separação, sabe? E uma das coisas que eu fico pensando muito assim, porque eu vejo dos nossos alunos, da galera que aprende, né? Que tem um padrão, assim, de... Estou começando a aprender a fazer um aplicativo de celular e você... A gente sabe que o Flutter ele já tem essa beleza das componentes, das telas. E a gente já cria o hábito de criar um projeto iniciando a tela primeiro, né? E a gente já cansado de saber que você começar fazendo a tela primeiro, lá na frente você vai se embananar, vai se confundir. Então, a gente colocou nesse nível 3, né, a arquitetura, porque quando você já está ali entrando numa empresa, já está precisando entender esses conceitos de organização, para as coisas não ficarem caóticas quando elas aumentarem de tamanho, né? Você precisa entender a arquitetura, entender esse conceito de clean architecture, de saber a tela, ela não pode... A gente não tem que ser tão dependente da tela. A gente tem que ser dependente dos nossos modelos, dos nossos componentes ali básicos, né? Então, a arquitetura ali já é algo
que já tem que estar ali no seu cerne quando você entrar numa empresa, uma coisa séria, assim, entrou no mercado de trabalho, opa, a arquitetura é algo que você precisa dominar, né, de você entender. É importante lembrar de que quando a gente está estudando em casa, né, a gente está querendo chegar numa vaga, tá se preparando para isso, a gente pode cair na falácia de pensar que a gente vai trabalhar sozinho para sempre, né? E não é verdade. Muito raramente você vai trabalhar num projeto sem ter mais ninguém ao seu redor. E a definição de uma arquitetura também facilita justamente isso, que a gente consegue dividir, colaborar com o projeto se a gente tiver uma arquitetura bem definida e usar padrões que façam sentido para todo mundo e para o modelo de negócio. Realmente muito diferente do que você falou. Imagina se uma grande equipe fosse fazer tudo na main, não ia ter como. O código é pro outro, né? Sim. Pro outro deve ler ou pra você mesmo do futuro. Sim. Mesmo que você for trabalhar sozinho. Sim. Eu esqueço. Tipo, semana que vem eu já não lembro por que eu fiz alguma coisa aqui. Então, se tiver, né, separado, é mais fácil de achar, mais fácil de dar manutenção. Então, é pra isso que serve essa parte de arquitetura. E no Tech Guide, na parte de Flutter, a gente tem, nessa seção generalista, que é o horizontal do T, a gente tem um ponto interessante que é UX e Design. Que já que em aplicativos móveis, apps, a gente está muito próximo do que as pessoas põem à mão, por mais que você seja dev, que está mais na lógica de negócio, chamada de microserviços, implementando um layout que talvez já tenha vindo pronto para você, a realidade é que em muitas empresas menores o UX talvez esteja nas suas mãos e especialmente as preocupações que isso pode trazer. Mesmo que alguém tenha desenhado, prototipado e venha um Figma para você, às vezes você é o Figma, às vezes... Então, o que é importante da gente conhecer de Design Systems? Aqui o Material Design foi citado, o Cupertino lá do iPhone. O que eu preciso conhecer de Design System? O que eu preciso conhecer de mecanismos de documentação para implementação, para não ficar um botão de cada cor, um botão de cada formato em sistemas diferentes? Responsivo. Então, eu preciso ter essas preocupações. Existem mecanismos que o Flutter me ajuda, porque isso pode aparecer em qualquer momento da nossa carreira, não é? Por isso que a gente deixou isso no generalista, porque é você que vai saber decidir melhor esse passo de quando estudar. Tem gente que não vai precisar. Ah, não, eu sou especialista da parte das chamadas, da memória, para otimizar, não tô nem aí para os formulários do Flutter. É raro, né? Raro essa situação, mas enfim. Eu diria assim que até se você for especialista em uma área totalmente diferente, que eu diria que é muito bom você estudar design, porque você tem que se comunicar com a galera do design, sabe? E você não vai conseguir se comunicar direito se você não tiver pelo menos o mínimo da base para entender o que eles estão falando e o que eles esperam de você também. Então, às vezes, pode vir até um design magnífico do Figma. Cara, tem design do Figma que você bate o olho assim, nossa, que lindo, não dá pra fazer. Sabe? Não rola. Perfeito. Porque tem alguns elementos ali que no Figma é tranquilo de fazer. Na cabeça, no design, que tem toda a ideia por trás, é muito fácil. Mas aí você vai fazer lá na sua aplicação e você entende que essa curva daquele objeto ali em S é extremamente difícil de fazer, vai deixar seu aplicativo pesado, né? Vai dificultar ali um problema ali de projeto que você não pode se dar o luxo de colocar. Então, eu acho que esse é um dos grandes detalhes de você estudar design, comunicação com a equipe e no caso, como o Paulo falou, né, se você não tiver equipe de design, você tiver que se virar, né, você ter um mínimo para poder deixar pelo menos aceitável como um mínimo produto viável até você achar um design que faça um design para ser implementado no seu projeto. Eu acho que um ponto que talvez o pessoal pode olhar é essa parte de componentização, né, que quando você olha ali uma tela no Figma, às vezes tem itens que se repetem. Então, eu acho que dessa parte de design system e tal, é legal você entender essa parte de componentes, né? Igual a gente falou, pode fazer tudo numa tela só? Pode, mas separa, reaproveita os componentes, né? Então, isso é uma parte legal. E também o design, quando o pessoal designer faz no Figma, eles também reaproveitam, né? Então, eles têm um ícone que é reutilizado, eles criam uma página lá só de ícones, reaproveita aquele ícone. Ah, tem um botão de um jeito lá que é sempre utilizado, cria esse botão separado
e reaproveita. Então, isso também é legal você trazer para o Flutter, né? Então, componentiza, né? A gente tem os widgets ali, você pode componentizar, cria o seu custom button, seu custom page, custom form, né? Do formulário. Então, acho que essa parte de componentização é importante. E a parte também de cores, né? O que eu vejo muito que o pessoal peca é a parte de cores. No Flutter, você consegue colocar o RGB fixo lá na tela. Então, eu criei uma tela, tem um botão amarelo. Eu coloco lá o 0xFF da cor lá que vai ter o RGB dela. E aí, eu vou criar mais 10 telas e eu também vou colocar esse color, esse 0xFF de novo, de novo e de novo. Então, cria um arquivo de cores separado, né? Cria os tokens ali de cores que às vezes a gente tem. E aí, se de repente amanhã o seu aplicativo não é mais amarelo e é azul, você vai mudar num lugar só. Você não vai mudar em 100 telas diferentes ou 10 telas diferentes. Então, acho que isso também é interessante você ter um conhecimento. Eu acho que você vai reaproveitar bastante. Isso aí que a Jéssica falou é justamente o que a gente chama de temas. A gente cria um tema ali, usa um primário swatch que pega um bocado de cores e já faz pra gente quais cores que estão em harmonia com as outras cores. Então, o botão é azul, então ele já sabe que o fundo vai ser um azul bem clarinho, né? Não vai ser uma sombra preta, vai ser uma sombra azul marinho bem escura, assim. Então, assim, o Flutter já facilita, já é uma mãe mesmo, igual você falou, né? Já ajuda muito nisso, né? Então, questão de produção de temas. E também um detalhe que é a responsividade, o Paulo estava até falando, né? Porque a gente está no mundo de mobile, né? E tem celulares de todos os tamanhos, tipos, cores, formatos, telas, dobráveis, não dobráveis, né? E a gente tem que fazer o nosso projeto caber em dispositivos aleatórios, de tamanhos aleatórios. Então, assim, você ter essa noção de responsividade, você ganha, assim, uma relevância muito grande. Eu diria que até no mercado. As pessoas olham para você contra a forma, assim, falam, pô, o Rickard aqui conseguiu fazer o projeto, e aí eu fui rodar no meu tablet, e o design mudou e encaixou no meu tablet. Nossa, isso é mágico. Quando você baixa o aplicativo no seu celular e baixa no tablet e vê a diferença, pô, isso é muito bacana, né? E isso dá valor no que você cria. E falar de acessibilidade também, né? Porque é bem importante notar de que as pessoas do mundo todo usam smartphones e não vai ser, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa jovem que tem uma visão boa, às vezes é uma pessoa mais idosa que vai ter um problema com visão mesmo, com tamanho de objetos, tamanho de fontes, e aí os próprios sistemas operacionais vão ter ali os padrões de tamanho de fonte que você vai seguir via Flutter, mas você tem que tomar cuidado para não fazer, por exemplo, uma fonte que fique grande demais e cause estranheza, ou fique pequena demais e uma pessoa que tenha dificuldade com visão vá ter justamente essa dificuldade de usar a sua aplicação, ou botões muito pequenos que não conseguem ser clicáveis e por aí vai. Tudo isso são noções que você ganha estudando UX e UI. Eu ainda quero puxar um papo do Material Design. O Material e o Cupertino, né? Que são designs, o Material mais open, assim, né? Da Google, do Android, etc. Né? E o Cupertino que é mais para Apple. Então, você está fazendo um aplicativo, quando a gente está lá, a gente pensa em responsividade para o seu aplicativo rodar num celular Android e rodar num celular iOS, você começa a entender que o design do iOS, ele tem muitos detalhes, muitas diferenças, assim. Até o toggle, né? Aquele botãozinho que vira a chavinha, assim, já é totalmente diferente a forma do design dele. Tem um padrão que também vai afetar lá atrás quando a gente estava falando sobre deployments, né? Então, isso tudo se afeta. E o mais importante que é, assim, no caso do Material Design, tem uma documentação extensa enorme. E agora tem o Material 3, já ia falar Trace, o Material 3, né? Que está sendo implementado no Flutter agora, que começou com o Material 2, e tinha algumas diferenças de animações, de cores. E agora é um novo Material com formas mais belas ao olho, mais confortável ao olho, evitando aí os grandes azuis que a gente descobriu que dói muito o olho humano, né? E animações mais suaves. E o próprio Flutter já está integrando na documentação, né, esse Material 3. Isso é divino, eu acho isso sensacional. Entrando na parte de ferramentas que você falou, né? O Material, ele tem uma documentação muito boa. Então, se você tá sozinho no projeto, entra lá no material.io, se eu não estou enganada, e tem a documentação. Ele tem lá, por que o Floating Action Button
é embaixo no cantinho, é 16 da tela, 16 do bottom, 16 da direita. Vou dar spoiler, é por causa do dedão. Exatamente. Exatamente. Então, como usuário, né, o que você prefere? Um botão lá em cima de X, de fechar, ou aqui embaixo? Então, a sua própria experiência com os aplicativos do dia a dia. E lá no Material Design, ele tem todo esse guideline. E aí tem uma abinha lá que ele traz também o Material Design no iOS, o Material Design no Android, o Material Design no Chrome, que é web, Material Design no Flutter. Então, ele traz lá alguns exemplos até do código mesmo. Então, você pode se basear nessa documentação, que é muito boa. E você pode e deve exportar esse guia, pegar todos os insights e trazer os seus do Tech Guide. Eu quero ver o seu guia de estudo no seu Notion, no seu Google Docs. Tem gente fazendo em Markdown no GitHub, tem gente exportando para Trello, já que tem muitas opções aí no projeto. A gente está deixando os links aqui, que vocês citaram aí, vários do Material, tem diversos outros links, inclusive dentro dos cards. Quando você clica aqui nos Design Systems, tem diversos links para artigos relacionados tanto a Design System, vai ter outros só para o Flutter. Então, a gente está criando aqui um projeto completo de guia de carreira. Estou ficando cada vez mais orgulhoso e espero ver os comentários de todo mundo aqui da comunidade Flutter, que é muito forte no Brasil, para ajudar a gente a evoluir. É óbvio, cada pessoa vai ter uma opinião um pouco diferente, mas aqui a gente quer dar a nossa impressão da Alura, das pessoas próximas desse Alura Verso e das empresas que estão por perto da gente. Obrigado a todo mundo, especialmente a você.